Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre Deep Learning. Se esse conteúdo for útil para você, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreve no canal. Vamos lá? O Deep Learning, por que ele é chamado de Deep Learning, né? Primeira coisa, é porque a gente tem mais de uma camada hidden, né? Escondida, tá? E da onde que surgiu o Deep Learning? Ele surgiu do problema do Shor. Se você não se lembra, eu vou deixar o link aqui da primeira aula, né? Mas basicamente o problema do Shor é que a rede neural não conseguia dividir, né, o ou exclusivo com uma reta, né? E aí, ao adicionar mais de uma camada hidden, é possível identificar essas não linearidades, tá? Uma coisa que é muito comum nas redes neurais aqui no Deep Learning é uma camada densa que eles falam. O que que é isso? Ela é totalmente conectada, né? A arquitetura mais comum. Quando eu falo totalmente conectada, eu estou falando que os neurônios de uma camada são totalmente conectados com os neurônios da camada anterior. Vou mexer aqui, ó, parecido com essa aula anterior, tá vendo? Ó? Esse aqui, neurônio A2, tem todas as conexões do X1, X1, X2, X3. Aqui a F recebe o resultado dos dois neurônios aqui, tá? Seria isso, tá? Um modelo de rede neural ideal, ele é um modelo sem viés, ou seja, você acerta na média. Se ele tivesse enviesado, digamos assim, o resultado é 10, você chuta 12. Você sempre tá. Aí o resultado é 12, você chuta 14. Você sempre está chutando tipo, para cima do resultado real, ou sempre para baixo. Então, quando eu falo sem viés, então às vezes você vai, é 10, você chutou 11, mas aí depois era 12, você chutou 11, né? Você chutou um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E, importante, essa baixa variância. Não adianta nada o resultado ser 10, você chuta 100, aí depois é 12, você chuta menos 20, né? Um negócio muito louco ali, muito distante, né? O ideal é que você acerte muito próximo do valor, né? Então baixa a variância, e sempre ali na média você está acertando, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Um problema comum, né, que pode ocorrer é o overfitting, e tem algumas maneiras da gente evitar, né, ou reduzir o overfitting. Uma das maneiras é, por exemplo, a gente reduz as camadas. Se você reduz as camadas hidden ali, você vai ter um modelo um pouco mais linear, ou seja, mais generalista, tá? Quando a gente fala em overfitting, é que o modelo ele se especializou tanto naqueles seus dados de treino que ele não consegue entender novos dados. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Imagina que você está ensinando uma criança a tabuada. Aí você deu lá a folhinha da tabuada do 1 até o 10. E aí ela não entende aquilo lá, só decorou. Então se você perguntar 6 vezes 7, ela vai falar 42. Agora 7 vezes 6, talvez ela não vai saber. Sendo que é só o inverso. Se ela entendesse as propriedades da multiplicação, ela sabia, se eu sei 6 vezes 7, eu sei 7 vezes 6. Ou você fala assim, tá bom, agora faz 11 vezes 10, que está fora da tabelinha. Aí ela vai travar. Ou mesmo uma coisa um pouquinho fora, tipo, você divide, então 100 dividido por 10 dá quanto? Opa, ela não vai entender ali que aquilo é o contrário, né? Então, essas tentativas de reduzir o overfitting é como você tentar reduzir essa decoração do modelo, né? O modelo tentar entender essas relações. Então, como eu falei, pode reduzir camadas, hidden, ou pode fazer o dropout. O que é o dropout? Você configura um percentual de neurônios daquela camada que vai ser desligado. Então, tipo, aquela informação não vai chegar ali, não vai dali passar para frente. Então, é como se a sua rede ficasse um pouquinho mais burra, entre aspas, né? Então ela vai ter que generalizar mais. Ela não vai poder querer acertar sempre na mosca. Ela vai ter que se virar, digamos assim, né? É como se no exemplo ali da tabuada você falasse, agora é 11 vezes 10. Opa, peraí, então, né? E ele tenta ali resolver, né? Pode fazer a regularização L1. O que é isso? É um ajuste. Aqui no dropout eu estou desligando o neurônio. Aqui eu estou na regularização, tanto L1 quanto L2, a gente está mexendo nos pesos que chegam no neurônio. Então, para eu ter uma informação ali, eu vou reduzir aquele peso ou até zerar aquele peso. Então, não vai vir informação daquele neurônio, não vai vir para esse, né? Mas zera aquele sinal. Então, ele tem que abstrair de outros lugares.
O regularização L2 é muito parecido com o L1, só que a diferença é que eu não zero o peso, eu diminuo bastante, mas não chega a zerar. Então recebe um pinguinho de informação ali, né? Então são todas técnicas, digamos assim, para dificultar a vida da rede, então ela consegue generalizar mais. E o early stopping, o que é isso? Você faz uma época, já vou explicar o que é época, passa toda a época, aí você avalia a função perda. Tá reduzindo? Beleza, continua. Chega um momento, não tá reduzindo mais, você para. Mesmo que você falou, ó, faz aqui 100 vezes aqui esse treino. Opa, chegou aqui no 20, você vê que não tá melhorando, é melhor parar do que ficar muito ali tentando melhorar e não chegar lá, né? A época é um conjunto ali de iterações. É quando você faz um feed, um forward, né? Você passa todas as informações e faz o back propagation de toda a base de treino. Então você treinou, digamos assim, foi para frente e voltou toda a base de treino, isso é uma época, né? E para ficar melhor assim, em questão consumir menos memória, a gente faz os batches. O que é isso? São lotes, né? Bateladas ali também poderia chamar, né? Então você vai pegar a base de treino e vai dividir ela em lotes. Então, sei lá, você tem 100 observações, você vai dividir em 10 lotes de 10. E cada iteração, você passou, por exemplo, 10 observações, passou um lote, fez o forward, faz o backward e atualiza os pesos. Aí depois você passa mais 10, depois mais 10, né? Até passar os 100. Todo esse conjunto de iterações, nessas 10 iterações, é a época, que nem a gente falou aqui, né? E um outro conceito importante é o hiperparâmetro, né, que precisa tunar. Hiperparâmetro é toda a informação que a gente imputa no modelo, a dados fixos. E para tunar é muito empírico isso, você vai ter que testar. Alguns exemplos, tem o learning rating, tem o tamanho aí do batch, o batch size, a quantidade de épocas, a própria função de ativação, né? E para fazer esse tuning, a gente tem algumas ferramentas. Você pode usar o grid search. O Grid Search você vai colocar quais hiperparâmetros e os valores que você quer testar, e ele vai testar essas várias configurações de rede neural. Então você pode fazer um com LR igual a 1, batch size 10 e época 100. Aí depois você faz com LR meio e todos iguais. E esse aqui é diferente, né? Você pode escolher quais parâmetros e quais valores quer que ter. Ah, o LR pode ser 0,5 ou 1. O batch size pode ser 10, 20 ou 50. E época 10, 20 e 50 também, sabe? Aí ele vai tentar todas essas combinações possíveis de modelo. Outra possibilidade ali para você tunar, digamos assim, a arquitetura é transfer learning. Você usar uma arquitetura de um problema similar. Por exemplo, imagina que você está estudando uma identificação de imagem em negócio de plantação, alguma coisa ali, se a plantação está legal ou não, né? Então você vai identificar, sei lá, manchas, etc. E aí tem um outro problema que você vê um artigo que ele está identificando, sei lá, câncer de pulmão em radiografia. Também é uma arquitetura, né, usando rede neural, para identificar padrões de imagem. Tipo assim, se você parar para pensar, não tem nada a ver. Câncer com um negócio de plantação. Só que uma rede neural de imagens vai identificar padrões, vai identificar manchas, pontos, retas. Então você pode usar a mesma arquitetura. Então, quando eu falo a mesma arquitetura, então o problema do pulmão usou, sei lá, 3 camadas hidden com 5, 4 e 3 neurônios. Então, vou usar essa mesma arquitetura, uma camada hidden com 5, 4, 3 neurônios para o meu problema. Então, você já começa ali algo mais que foi testado, né? Outra maneira é usar Auto Machine Learning, que são algumas empresas, alguns programas que eles fazem teste de vários tipos de modelo e dá o mais otimizado para você, né? Aí pode fazer rede neural e outros, árvore, regressão, enfim, te dá o melhor com os parâmetros já tunados. E o Cross Validation, que é o K-fold. Então a gente vai pegar a base de treino e a gente vai dividir essa base de treino em treino e validação e vai fazer K divisões. Então, se o K for 3, você vai dividir em 3 pedaços. Então, vai ter 2 que você vai usar para treinar e uma que você vai usar para validar. Essa que você vai usar para validar é só para tunar esses hiperparâmetros. E aí depois você vai mudando. Então, aqui ficou de validação, vai para treino e separa. Então, você vai fazer 3 modelos e depois você tira a média, né? Digamos assim, tá? Se o K for 3. Continuando aqui, só tem um restinho, eu vou fazer na mão aqui mesmo, tá? Acho que dá para prender aqui, ó. Virei aqui, beleza, melhor, né? Falar um pouquinho de learning rating e a perda, tá?
Aqui a função perda, essa aqui tá, essa curva aqui, digamos assim, em função dos pesos. Se o seu learning rate for muito baixo, o que vai acontecer? Ele vai andar muito pouquinho. Então, digamos que começou nesse primeira bolinha aqui, aí andou para essa segunda, andou para essa, andou para essa, andou para essa, foi andando, 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 chegou até aqui. Imagina que tem, sei lá, 3, 6, 7 bolinhas aqui, foi 7 épocas, então o seu modelo parou aqui. Ele foi andando muito devagarzinho, parou aqui, não chegou aqui no mínimo global, que é o que a gente gostaria, tá? Agora, se o seu learning rate for muito alto, o que pode acontecer? Seu modelo virar meio ping-pong, e pode ser que ele nem converta. Então, ele começou aqui muito alto, depois você mudou muito loucamente os pesos, foi para cá. Aí depois mudou, foi para cá. Aí depois foi para aqui para baixo. Aí depois voltou, subiu, né? Piorou a perda. Depois subiu mais um pouco. Tá vendo? Pode ser que ele não chega no mínimo aqui local também, né? Então tá um learning rate muito alto. Então você tem que calibrar esse learning rate para ele não ficar nem muito baixo, baixo demais, nem muito alto. O ideal é que ele vai andando mais ou menos aqui, sabe? Dando pequenos passos, né? Mas não tão pequenos. Então você pode aumentar um pouquinho aqui, talvez já vai ficar interessante e vai chegar aqui no mínimo. E daqui ele não vai sair, que ele vai falar, opa, para aqui não vale mais a pena subir, não vale mais a pena subir, então vai ficar aqui o modelo ideal, tá? E aí pode gerar uma dúvida, mas e aqui, por exemplo, né, que tem uma curvinha, né, que seria um mínimo local, ou aqui que está reto, né, um ponto de sela. Como que eu garanto que o meu modelo não vai parar aqui, né, ou nessa curvinha, ou mesmo nessa aqui, começou aqui, por exemplo, vai até aqui. Como você garante que ele não vai parar aqui e vai continuar? Você pode usar os otimizadores, tá? O mais clássico é a descida do gradiente, é o mais comum, que ele faz? Ele busca o lado, digamos assim, o caminho que está caindo a perda e vai seguindo por esse caminho, né? Vai, tá caindo para a direita? Vamos para a direita. Tem outros otimizadores, por exemplo, o Adagrade, que aí ele tá buscando a queda, tá caindo para a direita, tá? Mas vamos olhar para a esquerda também? Ele olha esse outro caminho, ou tô falando direita e esquerda se fosse só 2D, mas às vezes é 3D, 4D, enfim. Tem outro que é o ADA Delta, que ele tentou melhorar algumas coisas do Adagrade. O RMS Propri, que é, assim, é parecido, né? Mas tem algumas coisas diferentes. Ele é melhor que o Adagrade, né? E, assim, na dúvida, use o Adam, que é o mais comum, mais utilizado. Claro, não dá para você usar sempre, né? Mas ele é o mais utilizado. É como se ele fizesse mais ou menos uma média entre da grade e o RMS Propri, tá? Mais ou menos, bem mais ou menos, tá? Uma outra hiperparâmetro que a gente pode usar para evitar ali o mínimo local é a inércia ou o momento. O que é isso? É como se ele atingiu a perda ótima mínima, ele não para imediatamente. Imagina o carro ali, você fala, freia, você não vai parar exatamente quando você pisa no freio, você continua andando. Então você está descendo aqui, está descendo, opa, aqui está muito bom. Só que aí se eu, vamos parar, aí o momento vai ser andar, opa, andou mais um pouquinho, opa, chegou aqui, tá caindo ainda, então vamos continuar, vamos continuar. Então ele faz umas simulações a mais, digamos assim, para ver se mais para frente o negócio melhora ou não, né? E às vezes você tá num ponto de mínimo local, tá? Então essa função momento ele meio continua, é como se ele continuasse simulando ali, tá? Beleza, pessoal? É isso aí, muito obrigado e até a próxima.